Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Por favor, abra a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 1. Só para contextualizar, depois do apóstolo Paulo ter feito 3 grandes viagens missionárias, ele entende pelo Espírito Santo que há uma necessidade de ir a Jerusalém. E ele tinha um desejo também de levar doações aos irmãos de lá que estavam passando por necessidades. E aí, lá em Jerusalém, alguns judeus perseguiram Paulo, como acontecia durante todo o período em que ele pregava o Evangelho, e ele foi espancado. Os guardas romanos, achando ser aquilo um motim, vai e tira Paulo da mão dos judeus e leva para a fortaleza. E o apóstolo Paulo, então, quando está entrando, ele pede para que o comandante da guarda permita que ele fale algumas palavras ao povo que estava espancando ele minutos antes. Então vamos acompanhar o que o apóstolo Paulo falou em sua defesa. Irmãos e pais, escutem agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte. Paulo estava se referindo aos cristãos, né? O cristianismo, naquele tempo, era chamado de o caminho, né? Provavelmente porque Jesus anunciou ser o caminho, né? A verdade e a vida. Então, persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você, de antemão, para conhecer a vontade dele, ver o justo, que é Jesus, e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi o Senhor. Ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito.
Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Irmãos, vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por tua palavra, por este relato de testemunho da conversão do apóstolo Paulo. Paizinho, ajuda-nos a entender a mensagem que o Senhor quer nos dar hoje. Que o nosso coração esteja aberto, Paizinho, para a tua santa semente, que os nossos ouvidos e entendimento estejam iluminados, Pai, para que nós não apenas interpretemos a tua palavra com a inteligência que o Senhor nos deu, uma inteligência humana, mas para que o Senhor fale ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou para cada uma das pessoas que ouve hoje este devocional, Pai. Seja o Senhor a falar. E nós sabemos, Pai, que a tua palavra não voltará para o Senhor vazia, mas ela vai prosperar naquilo para o qual o Senhor a enviou. É em nome de Jesus que eu te peço, Paizinho, guia-nos neste devocional e abençoa cada um, conforme a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia e o teu propósito na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nós acabamos de ler um testemunho de conversão do apóstolo Paulo, Saulo, da cidade de Tarso. E se nós lermos todo o Novo Testamento, principalmente as cartas, Atos dos Apóstolos, nós vamos entender quem foi Saulo de Tarso. Ele se sobressaía entre os jovens da época em conhecimento da lei mosaica, da lei dos fariseus. Ele era um dos fariseus, que era uma das religiões mais rígidas em relação à lei de Moisés, né? Que eles chamavam de Torá, né? São os 5 primeiros livros, ou Pentateuco, né? E o apóstolo Paulo ele foi instruído aos pés de um grande mestre, muito respeitado na época, chamado Gamaliel. Saulo de Tarso estava presente no apedrejamento do primeiro mártir cristão, Estevão, que eu mencionei inclusive no último devocional. Ele consentia com o apedrejamento de Estevão. Paulo era zeloso a Deus, mas não com entendimento. Ele conhecia profundamente as Escrituras, mas o coração dele não estava convertido e por isso ele não compreendia com profundidade o que Deus queria ensinar através daqueles princípios. Então, eles levavam ao pé da letra. Deus sempre quis misericórdia, nunca julgamento, nunca execução, porque a ele pertence o juízo e a ira. Por isso ele veio ao mundo para dar um novo sentido à sua lei. Ele não mudou a lei, mas ele começou a trabalhar esta lei no coração das pessoas. E aí então, lá no capítulo 9 de Atos, a gente vai ter ali o relato da conversão, do encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo. E é interessante que quando ele chega lá em Damasco, e Ananias, né, que foi enviado por Deus, até Ananias, quando Jesus pede para ele, Ananias, vá lá à rua direita, você vai encontrar ali Saulo, e eu quero que você ore por ele. E Ananias argumenta com Jesus e fala assim, Senhor, mas este Saulo não é aquele que tem assolado, que tem perseguido os cristãos, que tem encerrado, né, em cadeias e tem ordenado a morte
dos teus filhos. Ele é perigoso, né? O Senhor vai me mandar até lá? E Jesus vai dizer para ele, pode ir, porque ele para mim é um vaso escolhido. A obra de Deus é incrível, amados, é maravilhosa. Deus tem muita sabedoria. Deus escolheu então o maior perseguidor do caminho, o maior perseguidor dos discípulos de Jesus Cristo, para se tornar o maior pregador, o maior missionário, o maior evangelista. Um homem que vai escrever aí mais da metade das cartas do Novo Testamento. E aí, por que escolheu a Paulo? Porque Paulo tinha um testemunho dos próprios judeus, que ele, por ser profundo conhecedor, muito culto, Paulo falava o hebraico, falava o aramaico, falava o grego, falava latim. Paulo era extremamente culto e conhecia com profundidade as Escrituras. Então, o Senhor Jesus escolhe justamente ele, para que confundisse os judeus. Falei assim, nossa, mas se esse era o que perseguia, agora ele prega o caminho que ele procurava destruir, então os judeus ficavam confusos. E Paulo, por conhecer as profecias, por conhecer o Antigo Testamento com profundidade, ele aproveitava todo o Antigo Testamento, todas as profecias, para apresentar Jesus Cristo como o Messias aguardado. Então Paulo provava pelas Escrituras que Jesus era o ungido de Deus, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para nos reconciliar com Ele. E aí Paulo sofria todas aquelas perseguições, mas o mais importante é nós entendermos o que esse encontro com Jesus Cristo provocou de verdade no apóstolo Paulo. Porque uma coisa, amados, é nós crermos em Deus. E aí eu tenho certeza absoluta que todos vocês creem em Deus. Crer em Deus ou crer que Deus existe é algo fácil, porque basta olhar para a natureza e fica evidente que existe um Deus criador. Essas coisas todas que nós vemos não podem ter surgido do nada não surge nada. Ou surge alguma coisa. Então há uma mão que faz ou fez todas estas coisas. Mas a outra é eu ter fé ou crer o suficiente para obedecer, para me converter. Então, o que é conversão? Conversão é mudança de caminho. O apóstolo Paulo antes perseguia. Agora, depois de um encontro com Jesus Cristo, ele se converteu, ele mudou de caminho, de perseguidor. Agora, então, ele se torna o maior pregador do Evangelho da salvação. Ele era orgulhoso, ele era uma pessoa culta, muito respeitada, e ele considerou, segundo o que ele mesmo diz nas cartas, considerou tudo isso como esterco. Tudo o que eu tinha antes, todo o meu conhecimento, todas as minhas riquezas, a minha cidadania romana, apesar de judeu da tribo de Benjamim, né, por direito de nascimento, etc. Apesar de tudo isso, essas coisas não têm mais a menor importância para mim. Eu abandonei tudo isso e considerei tudo isso refúgio para ganhar a Cristo. Ele passou a entender que nada do que existe nesse mundo, nem mesmo as tribulações, as aflições, as perseguições que ele teve, que ele recebeu, tudo isso não se compararia à glória que havia de ser revelada nele no futuro. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, até o paraíso, e viu coisas que ele não poderia revelar. Mas ele garante que o que há preparado para nós,
olho nenhum viu, não penetrou na mente e no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, a fé em Jesus Cristo provocou nele uma conversão genuína. Amados, ao ponto dele ter amor por aquelas pessoas que estavam espancando ele. Ele fez uma defesa, isso era amor a Deus, amor a Cristo. Ele tinha uma missão a cumprir, pregar o evangelho da salvação, reconciliar o povo, o mundo com Deus. E naturalmente, se eu vou reconciliar alguém com outra pessoa, é porque elas estão separadas de alguma forma. É porque houve uma rejeição, um conflito. O mundo não quer se reconciliar com Deus. Jesus veio para pregar o arrependimento e essa conversão. Convertem-se dos seus maus caminhos. Arrependam-se dos teus pecados. E Ele mesmo veio para morrer em nosso lugar na cruz, pagar pelos nossos pecados. Então, nisto se revela o amor de Deus por cada um de nós. E o apóstolo Paulo, então, entendeu e se converteu. A minha pergunta para você, meu amado e minha amada, é: você que crê em Deus, já se converteu a Ele? Você tem buscado, então, agora, fazer a vontade dEle e não mais a sua? Você procurou agora entender o que representa amar a Deus? Jesus Cristo falou, está registrado no Evangelho de João: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, obedece a minha palavra. Jesus ainda vai dizer lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 7, que aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E bateram os ventos, as águas, veio toda a tribulação, toda a aflição, e aquela casa não desabou. Por quê? Porque ela estava firmada num forte fundamento, num alicerce muito forte, numa rocha, que é Jesus Cristo. Então, amados, quando nós vemos uma casa, nós não sabemos se ela está firmada num sólido fundamento ou em areia. Mas quando vem a tribulação, aí aquela casa vai permanecer em pé ou vai ruir. Aí então nós vamos saber se o fundamento dela era sólido, era rocha ou era areia. É por isso que nós, quando passamos por dificuldades, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, em Cristo Jesus, nós passaremos ilesos por qualquer tempestade, por qualquer ventania, por qualquer tribulação e adversidade, porque estamos sobre um fundamento sólido. Amados, você já se converteu a Deus? Isso vai provocar em nós mudança. Então, repare em você. Você mudou as suas atitudes a partir do momento em que você de verdade percebeu quem Cristo é, entendeu que Ele não é uma religião, mas é o Filho de Deus, que veio te chamar para um relacionamento com Ele e com o Pai. E então Ele enviou para dentro de você o Espírito Santo Deus para te ensinar e para te lembrar de tudo quanto Ele já disse. Amado, se você entendeu e a sua fé é tão forte, isso vai implicar em mudanças significativas na tua vida. E a palavra de Deus vai dizer isto. Nós vamos ver Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, nós vamos ver Mateus, Marcos, Lucas, todos eles dizendo o que Cristo ensinou, o que Ele quer para a nossa vida. Não julgue para que você não seja julgado por Deus. Perdoe
para que o meu Pai também te perdoe. Venha, Senhor, o teu reino sobre a minha vida. Reine, governe o meu coração. Isso significa, é o Senhor que manda. É o Senhor que me dirige. Por isso, seja feita a tua vontade e não a minha. Assim como os anjos nos céus fazem a tua vontade, é isso que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, na oração ao Pai. Amados, isso implica humildade para reconhecer que existe um Senhor sobre nós. E Ele só é Senhor se eu o obedecer, senão Ele não é o meu Senhor. E se Ele não é o meu Senhor, Ele não é o meu Salvador. Porque uma coisa depende da outra. Então, só para dar um exemplo, e já para a gente caminhar aqui para o término da nossa reflexão, vamos ver o que está escrito lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, piadas sem graças, palavrões, essas coisas. Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da rendição. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, aí já verso 1 do capítulo 5, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amados, Jesus se entregou por amor de nós, e Ele quer que nós vivamos este amor uns com os outros, para que então nós sejamos reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Amados, não deixem de ler a palavra de Deus. Não deixem de ver o que o Senhor espera de mim e de vocês. E eu garanto a vocês que o que Ele nos pede é muito pouco comparado ao que as religiões humanas pedem. Criam regras, criam uma porção de coisas, põem um peso sobre as costas, sobre os ombros de cada um de nós. O mundo nos aflige com muitas dificuldades, mas Jesus nos chama para ter um relacionamento e paz, uma vida abundante. Ele nos convida para que Ele nos alivie. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Deixa que eu ensine a vocês. Eu ensine. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus nos chama para liberdade, amados. O mundo nos aprisiona com muitas coisas e, por consequência, a dor, raiva, mágoa, irritação, angústia, tudo isso é resultado de uma vida afastada de Deus. Mas Deus nos chama para termos liberdade nele. Liberdade nele. E para entender isto, é importante conhecer a sua palavra e meditar nela de dia e de noite. Eu vou continuar compartilhando aqui com vocês essas reflexões, mas eu não quero que vocês dependam de mim. Orem ao Senhor e leiam a palavra dele. Tenham amor por ela. Meditem nela de dia e de noite. Significa, reflita sobre o que você está lendo. Peça para que o Espírito Santo oriente vocês durante a leitura e Ele vai revelar a sua verdade ao coração de vocês, como revelou ao meu. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo de reflexão e leitura da Tua Palavra. Pai, abençoa cada um desses amados que acompanharam este devocional.
Desperta neles, Senhor, amor por tua palavra, amor pelo teu santo nome, para que eles também não apenas tenham fé ou creiam que tu existe, mas que também se convertam ao Senhor, de todo o coração, de toda a mente, com todo o amor, em nome de Jesus. Amém. Uma semana de bênçãos, de paz, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.